Seja muito bem-vindo a mais um Vida de Arquiteta. Eu sou a Cristiane Lima e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre levantamento. Cris, o que é isso? O que é levantamento? Levantamento de peso? Não, gente, levantamento de projeto. Existem dois tipos de levantamento, um levantamento de reforma e um levantamento para terreno. Tá? O levantamento para reforma é quando você vai reformar ou fazer um projeto de interiores em uma casa, apartamento, comércio ou corporativo, ou qualquer outra edificação que já exista, e o levantamento de terreno é um levantamento para você que vai construir do zero, é dele que nós vamos falar aqui hoje. Por que é importante você fazer um bom levantamento de terreno? Porque é a partir dele que você vai construir. Então, informações sobre clima, sobre tipo de terreno são essenciais para você ter um levantamento muito bom e fazer o melhor projeto possível, com a melhor estrutura possível, com a posição de aberturas de janelas de cada ambiente que está ali dentro da sua construção, da melhor forma possível para aquele local, com aquele entorno e aquele clima. Tá bom? Nesse vídeo eu vou usar com vocês o meu checklist de terreno, tá? Que eu desenvolvi para o meu escritório. Toda vez que eu vou começar um projeto do zero, eu levo meu checklist de terreno para a gente não esquecer nenhuma informação e fazer o melhor projeto possível, tá bom? Então bora pro vídeo e não esquece de aproveitar a vinheta que vai vir agora e arquitetar o seu like. Nós vamos usar de exemplo uma construção em um terreno residencial, tá? Para ficar mais claro e mais fácil de entender o que eu vou falar hoje, porque varia um pouquinho quando a gente está falando de comercial, corporativo, industrial, institucional para o residencial, tá bom? Então vamos de exemplo residencial. A primeira coisa que você precisa saber quando você vai construir é sobre o seu terreno, tá? Como é o seu terreno, como é o tipo de terra, como são as curvas de nível, qual que é a declividade, o que tem no entorno. A gente precisa conhecer o terreno, por isso que se chama levantamento de terreno, o tema desse vídeo, tá? Ó, isso aqui é uma planta de topografia. Vou mostrar de pertinho para vocês, ó. É assim que ela é entregue. A gente consegue ver nessas linhas mais clarinhas aqui, ó, as curvas de nível desse terreno aqui, ó, que é a rua principal. Isso aqui é um terreno em um condomínio, tá? Então aqui é a rua principal e todas essas linhas laranjas clarinhas, elas são as curvas de nível. As que passam dentro do terreno do meu cliente é essa aqui que passa bem no comecinho e essa aqui que passa lá atrás no final, tá? Então essa aqui é a planta de topografia. Ela mostra pra gente onde tem árvores, onde tem postes, onde tem boca de lobo, onde tem meio fio, quais são os níveis. As curvas de nível, elas marcam a inclinação do seu terreno, tá? E quando ele especifica aqui o nível onde está começando cada curva de nível, tá vendo? Aqui tem um nível, aqui nessa ponta já tem um outro, porque a rua tá descendo. Aqui já tem um nível, aqui já tem outro. Você tem, além da área e da delimitação do terreno, as informações para você começar a construir, porque você precisa saber qual movimentação de terra será feita no seu terreno e se você fará alguma movimentação de terra. Para que serve a movimentação de terra? Seu terreno é em declive ou em aclive. Em declive você entra e ele desce, em aclive você entra e ele sobe, tá? Então vamos supor que seu terreno é um pouquinho inclinado. Você pode ou optar por uma estrutura de casa que aproveite o terreno e manter o terreno natural, ou você pode aterrar, que é o que a maioria das pessoas prefere, mas como arquiteto eu tenho que dizer que quanto mais você conseguir aproveitar o terreno natural, melhor, tá? Então a primeira coisa que a gente faz é pedir um estudo de topografia, tá? É em cima dele que você vai fazer o seu projeto. Você vai jogar ele lá no AutoCAD e vai colocar a planta da casa, tá? Mas já, Cris, não. Você vai colocar ele lá no AutoCAD para você poder começar a construir a sua casa. Antes de construir a sua casa, você tem que estudar sobre a legislação, né? Quais são os afastamentos laterais do terreno, porque a gente sempre tem que deixar um afastamento lateral. Esse afastamento, ele varia de medida conforme a legislação local, conforme a zona, conforme a cidade, conforme o lote, tá? Às vezes, numa rua do lado direito, você tem casas residenciais de até 3 pavimentos e do lado esquerdo ela já está em outra zona e aí você pode ter até 2 pavimentos, mas pode ser de uso misto, comercial e residencial. Então você tem que estudar a zona onde está sendo inserido o seu projeto e estudar as leis para você saber quais são os afastamentos laterais,
afastamento frontal, afastamento traseiro, que é dentro desses afastamentos que você vai poder construir. Então não é porque você tem um lote enorme que você pode construir nele todo, você tem que respeitar os afastamentos, tem que respeitar também a área permeável. Muito importante a área permeável, para que ela serve? Para quando chover, a terra absorver aquela água e não alagar, não inundar, não danificar estruturas, pisos, acabamentos das paredes, enfim, não ter danificações na sua construção, nem na estrutura dela, tá? E estudando a legislação, você também aprende quantos pavimentos e quantos metros quadrados você pode construir no seu terreno. Vamos supor que você pode construir até 500 metros quadrados no terreno que você comprou. Então, você pode ter 250 em um pavimento, 250 em outro. Ou você pode ter 3 pavimentos menores, se o local que você está permitir que tenha até 3 pavimentos, porque a norma ela serve para isso, para direcionar o tipo de projeto que você pode ter em cada área, senão descaracteriza as áreas. Você pode reparar que tem bairro que quase não tem prédio, ele é baixinho, praticamente tudo residencial, e já tem bairro que é só prédio grande. Tem bairro que tem muita coisa comercial, junto com o residencial, você tem um monte de lojinha embaixo e casa em cima, tem bairro que já não tem. Então isso serve para controlar o tipo de moradia, de comércio que está tendo em cada área, as alturas, conforme a legislação aí da sua cidade, tá? Bom, vamos voltar para o terreno então, você já pediu a sua topografia. Outra coisa importante que você precisa saber é qual é o bioma em que o seu lote está inserido. Tá? É cerrado? É Mata Atlântica? Por quê? Porque vai fazer diferença na hora de você implantar o seu paisagismo lá no final da obra. Às vezes você quer muito algum tipo de planta, mas que, nossa, vai ser muito difícil ela crescer dali, porque ela não é propícia para aquela região. Não é só ela ser de sol e sombra, a gente tem que estudar o entorno, tá? Por falar em entorno, a gente tem que olhar quem são nossos vizinhos, o que é que vai ter do lado, o que é que tem na frente, o que é que tem atrás, como que é o meu passeio, como que é o acesso para esse terreno meu. Ele é de esquina, eu posso chegar pelos dois lados? Qual é o melhor lugar para eu colocar essa entrada? Não, ele é de um lado só, então qual é o melhor lugar? Tem um poste em algum lugar? Onde eu vou colocar meu padrão de energia, meu padrão de água? Tudo isso a gente estuda quando a gente vai visitar o terreno. Mas o mais importante de se estudar o terreno é entender sobre a terra e sobre o clima. Outra coisa importantíssima que você precisa fazer é uma sondagem. Um pessoal específico, qualificado para esse tipo de atividade vai, faz o estudo do solo e te entrega um relatório dizendo como é aquele tipo de terra, o que é que tem ali em várias camadas abaixo, e com esse relatório você consegue definir com o engenheiro qual que é o melhor tipo de estrutura, tá? O arquiteto, gente, ele vai fazer a planta arquitetônica. Essa aqui é a planta de cobertura com o paisagismo, tá? Mas só para vocês, paisagismo que eu fiz à mão, porque eu gosto do processo criativo à mão depois que eu passo pro computador. Então, o arquiteto ele vai fazer a planta arquitetônica, tá? E aí ele vai mandar essa planta aqui pro engenheiro. Eu, Cristiane, gosto de mandar com sugestões de onde eu acho que deveriam ser os pilares. Então, a minha planta eu já mando para ele onde eu coloquei os pilares e ele fala assim: Cris, tá pouco, precisa de mais. Ou Cris, tá faltando um nesse lugar aqui, ou senão você colocou quantidade demais. Enfim, ele faz uma análise da sugestão que eu fiz, porque especialista em estrutura é ele, mas, por exemplo, nessa casa aqui, eu tenho um vão livre de 10 metros. Então, eu quero que não tenha nenhum pilar ali no meio. Então, eu marquei os outros lugares aonde eu gostaria que tivesse, marquei para eles onde eu não gostaria que tivesse, para eles fazerem o cálculo específico para aquela estrutura. E aí, dos pilares vai a fundação e vai a cobertura, tá? Então, o estudo de solo ele é importante para você entender qual que é o tipo de estrutura que a sua casa vai ter, de fundação que a sua casa vai ter. Vai precisar de arrimo, não vai? Como que ela fixa lá embaixo na terra, quantos metros abaixo ela tem que ir. Isso é importante para o engenheiro, tá? Então, você faz o projeto arquitetônico, você que é arquiteto, passa para o engenheiro, juntos vocês pensam na estrutura e ele faz o projeto de estrutura. Pronto, daí você já fez topografia e sondagem, que é importante para a estrutura da casa. Para o arquitetônico, você tem que estudar o clima, você tem que saber aonde o sol nasce, aonde ele morre. Porque quando ele nasce, ele é um pouco menos quente do que onde ele se põe, que é onde ele morre, que é o sol mais quente, é o sol da tarde. Então, para você posicionar os seus ambientes, onde você vai colocar sala, quarto e onde você vai colocar cozinha, banheiro, área de serviço, que são áreas molhadas, né? Para onde você vai virar janelas, tudo isso tem a ver com o clima,
tá? Posição do sol, onde ele nasce, onde ele morre, direção do vento, mais ou menos ali de onde ela vem. Como que é a declividade do terreno, quando chover, para onde que essa água vai? Fora as vistas, né? Você está colocando janelas, você tem visões. O que você está vendo? Você está vendo montanha? Você está vendo rua? Você está vendo um prédio? O que você está vendo? Isso pode ser valorizado? Isso pode ser escondido? O que mais tem em volta do seu terreno? O que tem em volta? Tem alguma coisa que vai ter um som constante, um ruído constante, que você vai precisar abafar de alguma forma no seu projeto? Ou alguma coisa que traga um cheiro que não é lá aqueles que você queria ter? Tudo isso a gente tem que estudar, porque você entendendo o que tem em volta de onde você vai construir, você faz a sua construção pensando para aquilo, porque não é um projeto que você vai pegar e você pode construir ele em qualquer lugar. Tem muita gente que faz isso, não faça, porque não vai ser uma construção boa, ela não vai te atender da melhor forma possível, né? Quando você contrata um projeto para você e para aquele terreno ali, com aquelas características de entorno, você sabe tudo que você precisa para que seja um projeto bom, né? Se tem alguma vista, ou algum cheiro, ou algum som a evitar ou a valorizar. A gente tem que estudar também o tráfego urbano e as vias em volta do seu terreno. Quais são os acessos, por onde você chega, é fácil de entrar, o pessoal da obra consegue chegar com as coisas de forma fácil, como que são esses acessos? Tudo isso a gente vai estudar no terreno, tá? Fiz um breve resuminho para vocês do meu checklist de levantamento, eu desenvolvi ele para o meu escritório, mas ele está disponível para você adquirir lá na Hotmart com um precinho super baratíssimo. Você pode comprar, imprimir, levar e usar em todas as suas obras. Você tem aqui um relatóriozinho completo, tá? Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de arquitetar o seu like, que eu aposto que esse vai ser, se já não é, um dos seus arquitubos preferidos. Se você tem dúvidas, deixa aqui nos comentários que eu vou responder você, eu vou te ajudar, eu vou te explicar se você não entendeu alguma coisa. Se você conhece algum arquiteto que ainda não sabe disso, ou alguma pessoa que vai construir e não faz nem ideia que precisa disso tudo que eu falei, clica aqui embaixo no botão compartilhar, envia para essa pessoa, é rapidinho, você manda para ela lá no WhatsApp, ó, ela precisa ficar sabendo disso para evitar problema na obra dela, tá? Se você é daqueles arquitetos que tem medo de obra, eu te convido a conhecer o meu treinamento de obras para arquiteto, no link que tem aqui embaixo na descrição.